andando, Gênesis 15, no versículo de número 7, fala assim, ó, continuando então, fala assim, ó, e disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdares. E 8, e disse-lhe ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Então, continuando, né, irmão? Está claro, eu estou parando para pregar, mas depois que Abraão creu no Senhor, ele continua falando: olha, e também vai ter uma terra, vai ter uma porção, é uma terra mesmo, né? Chamada Terra Prometida futuramente, que vai ser tua. Ó, tu vai herdar ela. Eu estou dando, né? É minha toda a terra, mas eu estou dando para ti e eu vou te dar, né? E aí depois ele falou: mas Senhor, Jeová, 8, né? Como saberei que eu hei de herdá-la? Volto a falar. Abraão estava conhecendo Deus, não? Deus estava se revelando, Deus estava ali mostrando, mas como assim? Então ele não estava, como a gente falava, né? Ele não foi chamado 100%, mas ele foi o quê? Sendo trabalhado. Por isso que a palavra que eu mais falo aqui para os irmãos é constância, amém? Tem salto espiritual? Isso não existe, irmão, amém? Mas há constância. Igual quando você constrói uma casa, né? Ou quem já viu construindo. Na verdade, irmão, você não começa pelo telhado, você não começa pela janela, você não começa pela parede. Qual é a parte que você frisa e você cuida bem, irmãos? Até Jesus nos ensina lá em Mateus 7, né? Que é o que, irmãos? É o fundamento, né? E às vezes, conforme o terreno tem que trabalhar nele, tem que aplainar, ou tem que botar mais terra, né? Fazer um aterro, né? Tem que trabalhar, tem que ajeitar, tem que fazer, né? Tem que ver qual é o projeto. Eu posso construir um prédio de 2 andares num fundamento de um prédio de 20 andares? Posso ou não posso? Sim ou não? Posso, claro que eu posso. Olha, se o fundamento é para 20, eu construo 2. Posso ou não posso? Então, pode, né? Mas se o contrário, pastor? E se eu quiser construir, né, um prédio de 20 andares num fundamento que está preparado para 2 andares, eu posso? Não posso, na verdade? Então você vê que tem que respeitar o projeto, tem que respeitar o quê? O planejamento. Então nós já vimos isso na semana passada, vimos quarta-feira também, que tudo, né, irmãos, já está preparado aqui no coração de Deus. O que a fé ela faz? Eu pregava isso quarta-feira, inclusive. Depois você ouve a mensagem, né? Está gravada lá. A fé ela traz para o nosso coração, né, irmãos, a capacidade do quê? De viver esse projeto que já está pronto por Deus. Na verdade, por isso que eu friso aqui, desde a primeira vez que eu preguei aqui, não, sobre o que? A constância. Volto a falar, não, irmão? Né? Você chegar aqui domingo, querer sentir Deus, querer sentir a presença de Deus, cantar bem, tocar bem, louvar bem, buscar bem. Se você mal e mal durante a semana busca Deus, mal e mal lê a Bíblia, às vezes fica sem ver o show da fé ou a pregação do pastor, mal e mal, aí não adianta, irmãos, não é por, né? Deus não quer namorar contigo, né? Namorar contigo, ficar contigo. Deus quer o quê? Um compromisso. Então é todo dia, na verdade. Jesus falou que o pai que vem em segredo recompensa o que? Publicamente. Muitas vezes uma vergonha ou até uma humilhação pública é nada mais é o que, irmãos? Porque no particular não está havendo o quê? Essa busca. Porque Jesus falou, e o pai que te vem em segredo recompensará publicamente. Não fala que ele vai me humilhar publicamente, ele vai me recompensar. Então, se há humilhação pública, né, Deus faz mostrar alguma coisa, é que no particular não está havendo. Não adianta, não tem como fugir disso aí. Então, tem que ter um preparo, não é verdade? Então, Deus está falando assim, Abraão, olha, além de, que nós já vimos na semana passada, né, o que eu estou preparando para ti, o que está planejado para ti, é que tu vai herdar essa terra. Né? O que eu já planejei, o que já está pronto, já está feito o projeto, é qual? É que isso aqui vai ser teu. No caso, aquela terra que ele estava, né? A gente chama hoje a terra de Canaã, né? Isso aqui é teu. Mas, Senhor, como que isso vai acontecer? Como é que eu vou saber, Senhor, que eu vou herdar? Como que vai acontecer? Na verdade, não,
é uma coisa que nós temos que entender. E se Deus falou, o como não é com a gente, é o quê? É com Ele. Amém? Né? O Senhor falou, tá, mas como? Tá, Deus me deu a palavra. Como? Eu volto a falar. Não é aquela palavra, irmãos, do coach, né? Aquela palavra filosófica do homem, aquela palavra da carne, aquela palavra, irmãos, do marketing, aquela palavra bonita, né? Se não há palavra de Deus, Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Não adianta. Pode ter, né? Pode ser filósofo de Facebook, né? Filósofo de para-choque, caminhão, não adianta, irmão. A fé só vem por ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Deus não tem compromisso nenhum com o que não saiu da boca dele. Nenhum é zero. Eu posso falar, papagaiar, filosofar, né, empacotar de uma forma muito bonita para você. Tá, mas e Bíblia? Cadê? Não, isso aqui é uma coisa que eu pensei, que eu imaginei. Não adianta, irmão. Se não saiu do coração de Deus, Deus não tem o quê? Responsabilidade. Mas se saiu do coração de Deus, volto a falar, o como não é com a gente. É o quê? É com Ele. Senhor, mas como que eu vou herdar? Como? Se Deus falou, está falado. O como não é comigo. Volto a dizer, né? E aí, irmãos, ele vai falar aqui, ó, Deus vai falar para Abraão fazer uma aliança, mas aí o 9 fala assim, ó, 9, né? Versículo 9. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. 10. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves ele não partiu. Amém? Volto a falar, né, irmãos? Naquele tempo foi assim que Deus quis mostrar o compromisso dele através de um sacrifício. Hoje tem, pastor? Não. Tem religiões que fazem sacrifício de animais e tal. Hoje não tem que fazer mais nada disso, amém? O cordeiro foi dado de uma vez por todas, é Jesus. Ele é o cordeiro de Deus, o último sacrifício. Não tem que fazer sacrifício mais nenhum, amém? Mas naquela época, né, irmãos, a forma de Deus mostrar ali foi fazendo aqui uma aliança. Para nós é uma coisa meio estranha hoje, né? Mas nós vamos ver que, a gente vai estudar naquela época, quando as pessoas faziam uma aliança, além de comer, como nós já pregamos, né? Comer junto com alguém é fazer uma aliança, né? Mas ele também tinha esse costume de partir um animal no meio, e geralmente, né, quando era uma aliança de igualdade, os dois passavam pelo meio dizendo, né? Quem não cumpriu os termos da aliança, que aconteça como aconteceu aqui, como esse animal, amém? Se era uma aliança, às vezes, né, de alguém se sujeitando a alguém maior, né? Então só esse que era o menor passava o quê? Por aquela metade dizendo, né? Se eu não te obedecer, que aconteça, né? Ou se eu não cumprir a minha parte, que aconteça como aconteceu aqui, amém? Então por isso que, né? Pastor, mas como assim bezerro? É que naquela época era assim, mas enfim, né? Embora hoje não seja mais preciso, mas o que foi, né, irmãos? Que Abraão, volto a falar, não podia acrescentar e nem diminuir. Ah, não, senhor, mas as pombinhas tá difícil. Não posso trazer um bezerro a mais? Né? Ah, não, senhor, mas um carneiro, um cordeiro, é difícil. Eu não tenho de 3 anos, eu tenho um de 5. Pode ser? Não, tem que ser exatamente o que como Deus falou. E a gente vai pegarmos desde a Gênesis, lá do paraíso. O paraíso também tinha regras. Quem falamos que amor é permitir tudo, amor é deixar tudo, amor, a liberdade do amor é poder tudo, tem que ler a Bíblia, porque até no paraíso tinha o que, irmãos? Tinha regras. Tinha uma só, mas tinha, na verdade, que toda a árvore, o homem e a mulher, né? A humanidade poderia comer, mas não poderia comer o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre prego, Deus não botou uma cerca
Deus não botou lá um leão, um dinossauro, um bicho. Ele não botou nada, Deus. Na verdade, o caminho para a desobediência estava o tempo todo o quê? Liberado. Que era para o homem amar a Deus o quê? Através de uma escolha. A gente sabe que o que acontece, né? Até em Romanos 5 fala que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. Mas pela obediência de um só, isso fala lá em Romanos 5, né? É o que? O pecado foi tirado através do sacrifício de Jesus. Então tinha que ser exatamente isso. Você pode lermos a Bíblia, não é verdade? O primeiro assassinato não foi por causa disso aí? Porque Abel trouxe a oferta que Deus quis e Caim não quis? Deus não falou para ele lá em Gênesis 4, olha, por que descaiu o teu semblante? Tipo assim, ô meu amigo, não gosta de ser cobrado? Simples, não faça coisa errada. Tcharam! Né? De outras palavras é a mesma coisa. Não gosto de ser cobrado. Simples, obedeça, não faça coisa errada. Né? Por que descaiu o teu semblante? Se tu fizer o bem, não vai ter aceitação para ti? Tipo como ele falasse, vai lá, traz de novo aqui a oferta que eu pedi. Ele fez isso, moço? Não. Ele preferiu matar o irmão dele, no caso o Abel, né, do que fazer o quê? A oferta que Deus queria. E o problema não era, irmãos, a salada, né? Não, Deus não era gaúcho, ele queria o carneiro lá, não queria a salada, né? Não, o problema não era, mas o que era? Era a forma que ele entregou. Você pode lermos a Bíblia toda. Né? Pode ler, depois, anos mais tarde, quando Deus fez ali, em Gênesis 9, em diante mais ou menos, né? Ali quando começa a história do Noé, amém? Deus dá todo o modelo para Noé, toda a maneira de Noé fazer, o material, quantos andares, a medida, a largura, como fosse uma caixa de sapato, né? E ali, para você entender, quase menos como fosse o jeito. É daquele jeito, né? E ali tinha que ser tudo como Deus mandou. Então, se vemos que Deus ele requer obediência, né? Deus ele requer como ele quer. Então, desde o começo, irmãos, quer dizer, estamos no que é do jeito de Deus. Que o meu melhor não é dar o que eu posso, o meu melhor é dar o que Deus pediu. Se Deus me pediu, né, irmãos? Vamos ler de novo aqui, né? 9, disse ele, toma uma bezerra de 3 anos. Mas eu só tenho 2, posso dar uma de 4 anos? Não. Na verdade, tinha que ser uma bezerra de 3 anos. Mas uma cabra eu não arrumei, Deus. Pode ser outra bezerra? Não, é uma cabrita, ou cabra, né? E um carneiro. Mas carneiro não tem. Posso dar outra cabra? Não, tem que ser um carneiro. Então eram 3 animais, né? Uma rola e um pombinho. Pombinho eu não consegui achar. Será que eu posso dar um pardal? Não. É do jeito que Deus falou. É do jeito que Deus mandou. É como Deus disse. Ou então o quê? Não é obediência. Deus sabe que eu tentei. Não tem que tentar. Tem que dar o que Ele pediu. Deus sabe que eu fiz o meu melhor. Não tem o melhor. O melhor é dar o que Deus pediu. Porque se fosse algo impossível, ele pediria para Abraão, irmãos? Ô, Abraão, vai lá e me traz uma baleia azul. Sabe o que é uma baleia azul, né? Uma maior mamífero, dá. Entendeu? Como? Ô, Abraão, vai lá, né? Vai lá em cima, escala aquela montanha mais alta e me traz uma águia lá. Entendeu? Ele trouxe o que estava aqui ao alcance de Abraão. Mas mesmo assim, Abraão não pôde trazer o quê? Qualquer coisa. Então já está mostrando, tem que ser o que Deus pediu. Não é o mais ou menos, não é o que dá, é o que Deus pediu. Porque ao me pedirmos o melhor, ou seja, ele já pede o quê? Aquilo que eu posso fazer. Aquilo que é impossível pertence a quê? A Deus ou aos homens? Então não é, eu dei o meu melhor, Deus conhece o meu coração, foi o que deu para arrumar. Não. Nunca mais esqueci, irmãos, que ao me pedir obediência, Deus me pede o que, irmãos? Não o que eu não posso dar, mas o que eu posso. Em qualquer área. Amém? Que Ele me peça algo, o que eu vou ter condição. Pode ser difícil. Puxa, mas onde é que eu vou arrumar um pombinho?
Se Deus pediu, tu arruma. Senão ele não teria pedido. Ah, onde é que eu vou arrumar uma rolinha? Rolinha como fosse um tipo de pomba, né? Uma diferente um pouquinho, mas é uma pomba, né? Ah, se Deus pediu, tu arruma. Ah, mas como é que eu vou achar aqui uma cabrita de 3 anos? Se Deus pediu, tu arruma. Amém? Porque se não lhe pedir uma de 8, uma de 10, uma de 1 ano, então o quê? Tinha. Amém? Nunca mais esqueça isso, meus. Né? O que Deus vai nos pedir, a palavra que fala em Filipenses 6, ele opera em nós o querer e o efeito. O impossível é Deus quem faz. Então como que ele vai querer que eu haja de uma forma divina, se só ele é divino? Amém? Mas agora aquilo que ele me pede como homem, sobrenaturalmente, o que? Ele vai me dar o que? A condição. Nunca mais esqueça isso. Pode ser difícil? Pode ser difícil. Mas nunca o que Deus me pede é impossível. Pode requerer esforço? Pode. Mas nunca o que Deus me pede vai ser impossível. Ele não está tirando com a minha cara, eu vou pegar o Moisés, vou tirar ele para bobo, vou pedir uma coisa que ele não tem a capacidade de fazer. Aí eu falho, Deus fala assim, então está tirando com a minha cara? Não, se ele falou, pode ser difícil, mas eu tenho nunca mais esqueça isso, né? E aí, né? E aí ele fala, vamos voltar aqui, vamos ler de novo 9. E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. 10. E trouxe-lhe todos esses. Levou um tempo, mas ele obedeceu, amém? Deus pede o que eu posso, Deus não pede o que eu não tenho. É difícil, pode ser difícil, mas não é impossível. Nunca mais se esqueça isso. E partiu-os pelo meio, como eu já tinha falado antes, né? E pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Aí no 11 fala assim, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, não tinha trocado o nome, né? Abrão, porém, as enxou. Olha aqui, aí, ó, né? As aves que são aves de rapina, né, moço? Né? São as aves carniceiras, começaram a ser atraídas por ali, quiseram atrapalhar, né, aquele momento dele com Deus. Amém? Por isso que a palavra fala, né? Nós temos que orar e vigiar. Não é verdade? Aí eu volto a falar, a pessoa fala assim, pastor, a carne é fraca. Tá, mas tu tá pegando a última parte do versículo. É como se de um carro tu pegasse uma porta. Uma porta não é o carro todo. Né? Ele fala, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. A carne, na verdade, é fraca. Né? O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Lembra disso? Ele não te pede o que você não consegue. Ele não te pede o que você não consegue. Né? Então, enxotava, né? Você imagina a tua cabeça ali, né? Aí vinha o urubu, para que não? Para que aquelas aves do céu, né? Que depois até Jesus usa como uma figura de demônio, não é que elas são demônios, né? Mas é uma figura espiritual para tentar o quê? Atrapalhar. Exemplo, aqui, comecei o culto cheio de aves do céu atrapalhando. Pastor, tem um problema, não me traga problema, apresente solução. Né? Vamos aqui a gente buscando, porque o diabo tentou fazer o quê, irmãos? Atrapalhar. Amém? Tentou atrapalhar. Muitas vezes a pessoa vai buscar, pastor, mas estou buscando a Deus aparecer um problema. Ou esse problema é uma tentativa para fazer você parar, não é verdade? Ou ele já ia aparecer de qualquer jeito. Né? Só que agora você tem o quê? A palavra de Deus o quê? Para prevalecer. Não é verdade? Talvez é uma luta, é igual, lembrando agora do Bartimeu, estou citando muito versículo, né? Mas e lá, Bartimeu, né? Lá em Marcos 10, se não me engano, né? Marcos capítulo 10, fala sobre, 46 e diante, fala sobre o Bartimeu. Quando ele estava lá mendigo, ninguém falava nada. Aí quando Jesus passou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a palavra fala? E a multidão o repreendia para que se fosse hoje nos crentes lacrador, mimizento, Nutelinha, Deus sabe que eu tentei.
É assim, irmãos? Não. O que a palavra fala? Mas ele clamava cada vez mais. Foi o grito dele? Ah, tá. O dia que uma pessoa gritar mais alto que uma multidão, irmão, contrata porque é um baita locutor. Claro que não foi. Não foi a altura da voz física. Mas foi o que, irmãos? O que motivava ele levantar a voz física. Que era o quê? A fé no coração. Jesus, tem misericórdia de mim. Aí a palavra fala que Jesus mandou, diz, ó, chama ele. Poxa, mas quem chamou ele? A mesma multidão que mandava ele calar a boca, o quê? Diz só, vão e chama ele. Aí chega, né, aquela cara de tacho, né? Tenha bom ânimo, levanta-te que o mestre te chama. É como se eu fosse falar assim, ó, camarada, eu sou cego, não sou surdo. Eu te conheci tua voz mandando calar a boca até recém. Mas é que agora, o que, irmãos? Jesus deu uma palavra. E aquela situação que era para fazer ele, o quê? Força o quê? Não para calar ele, com a palavra diz o quê? Virou o vento a favor. Ou seja, né? Agora aquilo foi para si. Aí ele foi, né? Jogou fora a capa e foi pulando, né? Depois, mestre, o que tu quer que eu faça? Mestre, que eu tenha vista, na verdade? Ele já mudou. Primeiro ele chamava de filho de Davi, agora já começou a chamar de mestre. Tipo assim, ó, eu me sujeito a aprender com o Senhor. O Senhor não é apenas aquele que pode me devolver a saúde. O Senhor é agora aquele que eu vou ser discípulo, mestre. E a palavra falou o quê? Depois que foi curado, ele foi embora? Não, ele seguia Jesus pelo caminho, virou um discípulo. Olha só que bonito, né? Então quer dizer, tentou atrapalhar, mas está cheio na Bíblia. A Bíblia é feita de pessoas que tentaram, que prevaleceram, né, em meio que a situação. Como eu falava, né? Ah, tá chovendo. Olha, a ave do céu tentando te atrapalhar. Ok, vai para a igreja, né? Não dá no horário, vem no outro. Não dá no horário, vem no outro. Quer dizer, né? Não fica ali. Ah, vida, ó céu, ó azar. É que a ave do céu, é que isso, é que a multidão, é que o povo, é que não sei o quê. Para com tudo isso. A minha vida com Deus, né? Vou enxotar. E aí? As aves do céu, né? Aí o 12, tá tão bonita a palavra. Isso aqui é muito bonito que acontece aqui agora. Esse aqui é muito bonito, muito bonito. Fala assim, ó. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre... Por que ele é espiritual? Porque ele estava dormindo profundamente. Como é que ele está consciente do medo e de espanto? Vamos dizer, né? Era um sono, mas não era um sono natural. Era uma experiência, não, que ele estava dando ali, porque estava descendo aqui a presença de Deus. Estava descendo ali, né? E é muito lindo, porque olha só o que acontece. Versículo 13 fala assim, ó. Então disse a Abrão, olha só, Deus começa agora, lembra? Ele falava, o plano já está tudo pronto, né? Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligí-lo-ão 400. De que está falando aqui, irmãos? Lá do povo que um dia viria a ser o povo que estava no Egito. Lembra que Deus, quando chama Moisés lá em Êxodo 3, fala, né? Eu me lembrei da minha palavra feita a Abraão. Aqui Isaac e Jacó não existiam, né? Mas Deus fala a Abraão, Isaac e Jacó. Então, o que o Moisés estava vivendo naquele plano, né, irmãos? Aqui já começou o ministério do Moisés. Porque Deus falou que o povo seria escravo 400 anos. Lá na frente, não tinha nem Isaac, mas Deus já avisou quanto seria. Então, onde começou o ministério de Moisés? Aqui. Quarta-feira eu pregava sobre isso, não. Quando começou o ministério de Maria? Lá quando Deus, né, prometeu aquelas estrelas e tinha uma, né, a descendência a Abraão. Lá em Gênesis 3,15, quando falou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali começou o chamado da Maria. Não é verdade? Talvez pudesse ser outra pessoa, né? Mas a gente sabe que foi o quê? Maria. Por isso que eu sou crente em destino, pastor.
que depende, o que seria destino? Né? É um plano que está tudo preparado. Não, isso eu creio. Né? Mas eu creio que eu posso atrasar, atrapalhar ou até anular esse destino que Deus tem para a minha vida. Por isso que nós temos que estar, ok, irmãos, na obediência. Aqui começou o chamado de Moisés. Então foi surpresa ao que aconteceu no deserto, no Egito? Ó, Abraão, deixa eu te falar o que vai acontecer. Ó, tu vai ter uma geração, eles vão ficar 400 anos, né, no Egito, mas volta a falar aqui, ó, e aí fala no 13, ó, no 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois, ok, sairão com grande fazenda. Fazenda é riqueza, dinheiro, money, né? Claro que naquela época não tinha a nota, né? Mas tinha a riqueza, né? De outras maneiras. Amém? Deus já prometeu abençoar, não é verdade? E aí, e ele fala agora do Abraão. E tu irás a teus pais em paz. Você vai morrer. Em boa velhice serás sepultado. Amém? Olha, então isso não está no teu domínio, viu, Abraão? O que vai acontecer daqui a 400 anos é comigo. Fica tranquilo, né? Aqui já começou o chamado do Moisés. Amém? Né? Mas olha, e quanto a ti, olha, tu vai ter uma vida muito longa, tu vai ter uma velhice muito boa e tu vai morrer em paz, né? Tu vai ter muita paz. Quer dizer, tipo assim, ó, te preocupa agora com o que tu pode fazer, com o plano que tu pode viver. Amém? Então, volto a falar, tem planos que às vezes é lá para frente, né? Que Deus pode nos usar, mas às vezes tem planos que Deus ele, né, é para agora, não é verdade? 16. E a quarta geração tornará para cá. Olha aqui, falando lá de Josué. Aqui começou o chamado de Josué. E a quarta geração tornará para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está o quê? Cheia. Então, olha só, né, o chamado de Moisés, a bênção para Abraão e o chamado de Josué, porque depois realmente o quê? Aquela geração errou, mas depois a de Josué o quê? Entrou na terra prometida. Então, eles estavam vivendo o plano de Deus para eles, era para eles, mas foi prometido o quê? Lá para Abraão. Amém? Então, tem aqueles planos que são gerais, que é para todos nós hoje em Cristo, não é verdade? E tem aquele plano que é individual. Por isso que não tem que dar opinião à palavra de Deus, porque além de ser palavra de Deus, quantos milhares de anos essa palavra existe, não é verdade? Aí eu, né, o Juquinha, metido a entendido, a filósofo, vou dizer, bom, eu não concordo. Né? Olha, irmão, você tem que ser fiel no dízimo. Bom, eu não concordo. Parabéns, Juquinha. Se não é nada na vida, você tem o quê? 40, 30, 50 anos? Se viver até os 100 dá graças a Deus, você sabe mais do que um Deus eterno e uma palavra de milhares de anos? Uau! Entendeu? Ou outra coisa qualquer, não, né? Uma obediência. Mas a gente não tem que adorar a Deus, né? Só Deus não pode adorar a imagem. Parabéns, Juquinha, pobrezinho de você. No auge da tua ínfima sabedoria, tu te prostra a alguma coisa que há milhares de anos atrás o Deus eterno colocou na palavra: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Ele fala em Isaías 42:8, né? Eu sou Deus, né? Não darei a minha imagem, a minha glória não diz a ninguém. E nem o meu louvor é a imagem de... Então, parabéns! Uau! Na tua pequeneza, você sabe mais que Deus? Parabéns! Para quem não notou, isso é sarcasmo, tá? Na verdade? Então, vamos ficar na palavra que Deus preparou. Vamos viver o que Deus tem para nós. Amém? O chamado, os planos que Ele tem para a gente, em nome de Jesus. Amém? E olha só que bonito agora, irmãos. 17. Claro que eu estou correndo aqui por causa do nosso horário, né, mano? Podia pregar aqui bem mais tempo, né? Mas eu tenho horário aqui para terminar a reunião também. 17 fala assim, ó. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E olha só que bonito. E eis que um forno de fumaça, não é fumaçando, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Lembra que eu te falei, era um costume naquela época,
né? Quando duas pessoas faziam uma aliança, cortava no meio. Quando a aliança tinha dos dois lados o quê? Condição, cada um passava de um lado e o outro passava do outro. Dizendo, né? E isso vai acontecer com quem quebrar, amém? Olha só, naquela época o fio de bigode valia alguma coisa, viu? Naquela palavra era assim, sim. Não, hoje você tem que ter cartório assinado, não sei o que lá, 2, 3 testemunhas, não sei o que, tem pessoa que, né, não cumpre, né? Então, lembra que eu te falei também? Que quando alguém estava se colocando debaixo de alguém, ou seja, o superior não passava por aquilo ali. Só passava aquele que era o quê? Menor, falando assim, ó, se eu não fizer isso, né, que me aconteça o que aconteceu. Pastor, então o senhor está falando que Deus aqui se fez pequeno, jurando com juramento, passando por aquelas metades? Meu Deus amado. Olha a prova de fidelidade que ele estava dando aqui, irmãos, para Abraão. Ele precisava disso? É o seguinte, Abraão, eu falei a palavra, tá? Tu não creio que tu te lasque, o problema é teu. Ele estaria errado em falar isso, irmão? Ele é Senhor. Mas ele fala assim, ó, eu vou te mostrar. Estou passando aqui para te provar o quê? Que é um juramento que eu faço. Tu não precisa nem passar. Eu vou passar. Olha que bonito, não? Mais tarde a palavra depois vai dizer lá em Romanos 5, versículo 8, que é um dos versículos que eu mais cito aqui na igreja, não? Fala assim, ó, Deus prova que nos ama, né? Porque Jesus Cristo morreu a seu tempo, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores, né? Ele entregou o seu filho quando nós éramos o quê? Pecadores. Na verdade, é o filho dele que nos deixa o quê? O pecado, né? Na verdade, é o filho dele que nos faz o quê? Amigos de Deus. Amém? Então ele se humilhou. Olha só, por isso que eu falei, se Jesus é humilde, quem se diz de Jesus vai ser o quê? Orgulhoso? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Eu pregava isso semana passada, não. Deus nos levanta nos humilhando. Eu não fico cheio, não, sou mais eu. Oh, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou da fé, determinado. Coitado, saiu pavão. Tudo errado, amém? Eu tenho coragem, mas a minha coragem vem de Deus. Eu falei, igual a irmã que fica falando, Deus é comigo, tudo passa aquele que me fortalece. Não tem, mate, eu sou contigo. O mais barato, mas também no Godzilla. Uma lagartixa, mata. Irmã, tu saracoteia, pisa no chão, a jejum, amarra o capeta. Aí vê barata e quase morre do coração, pelo amor do Pai. Sabe o que a tua fé é baseada? Em sentimento. Por quê? Porque a barata você vê, o diabo não. Então se aparecer um demônio em forma de barata, meu Deus, morre do coração. Aí, pastor, é que a barata eu vejo. Então fala assim, Deus, deixa eu ver o capeta também. Eu te garanto que ele vai aparecer mais nojento que uma barata. Mais ameaçador que uma lagartixa. Não é verdade, irmão? Deixa você fiasquento. Você tá falando, não, irmãos, eu nunca viajei tão longe assim. Já fui em vários lugares, né, do Rio Grande do Sul. Sei lá, mais de 100 cidades do Rio Grande do Sul. Fazer reunião, umas eu fui pastor, não tantas, né? Mas, enfim, né? Mas se falar assim, mulher, você vai ter que pegar agora o teu carro daqui e ir lá pro Acre. Ai, Deus, eu não consigo. Ai. A Deus fala assim, é o mesmo que pregava lá? Não tem mais. Eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te esforço. Ah, tá. Então quer dizer que o versículo é só para o altar? É só para Facebook? Cadê a coragem, meu filho? Eu nunca fui na moça. Por exemplo, lá daqui, nem sei quanto tempo daria de carro até o Acre, né? Daria alguns dias. Mesmo? Aí se eu pensar, meu amigo, tendo gasolina, tendo, né, um GPSzinho, você vai até para outro país se for preciso. Não é verdade? Se tiver gasolina, né, tiver ali a manutenção, você vai com Deus, amém? Não, mas eu posso ir de avião, tá? Eu sei de avião, ok, né? Mas digamos que eu tivesse que ir de carro. Moço, dá aquele friozinho na barriga? Óbvio.
Não é verdade? Às vezes tem irmãos que não vai a Porto Alegre de carro. Meu pai amado. Ai, é que eu tenho medo. Medo do quê? E os versículos que você cita sobre coragem? Ou você até que é obreiro dá para os outros versículos? Na tua hora tu... Entendeu? Porque, por isso que eu falo, é muito papo. É muita teoria, sabe? É muito diz que diz, a Bíblia diz. Aí tu olha assim de verdade, como fala, na hora do vamos ver. Irmão, para com isso. Jesus se humilhou por nós, amém? Então tem que ser humilde. Mas ser humilde não significa dizer não posso. Jesus falou assim, mas eu não te falei? Tudo posso naquele que me for, tá? Lembra que eu falava no começo da mensagem? Bom, Deus não te pede nada impossível. Porque impossível é Ele que faz. E a palavra fala que tudo é possível ao que crê. Então, ainda que seja impossível, torna-se possível através da fé. Mas peraí, não é verdade? Talvez eu vou ter um frio na barriga, não é verdade? Dá até um perigo uns dias antes. Vou ficar meio nervoso. Mas eu vou ir e vou me dar bem. Por quê? Porque saiu da boca de Deus. Amém? Então, entendeu isso, irmãos? A gente pensa, pastor, eu não consigo me firmar na igreja. É que você quer usar a tua fé, a natural. Né? Agora começa a te humilhar para Deus. Né? Vamos lá que tá boa a palavra. Mas tem que terminar aqui. Aí fala assim, ó, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com aliança. Falamos? Aliança, concerto e testamento ou contrato é tudo a mesma coisa, tá bom? Ele fez um concerto com Abraão dizendo, a tua semente eu tenho dado essa terra. Mas naquele dia já era dele, irmãos? De promessa sim, mas de tomar posse, só o quê? Daqui a muitos anos com Josué. Amém? Você viu? Ele tem o plano pronto. Né? Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão dizendo, a tua semente tenho dado essa terra. Olha só, mas que terra? Desde o rio do Egito, que é o Nilo, né? Até o grande rio, Eufrates. E o Queneu, aqui são, digamos assim, ó, tipos de gigantes inimigos, tá bom? Né? E o Quenezeu, e o Cademoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. Amém? Então, assim, ó, e esses inimigos também, tudo eu vou entregar aqui nas tuas mãos. Ele não tomou posse naquele dia, mas ele creu. Amém? E mais tarde o pessoal tomou o quê? Lá com Josué, eles tomaram posse, né? E esses gigantes aqui. Então, com certeza, irmão Josué e Caleb conheciam essa palavra aqui, porque ele falou assim, ó, não, eu sei que tem gigante, mas vamos lá, Deus é com a gente, vamos comer eles como pão. Amém? Porque Deus falou, vocês vão viver a promessa feita o quê? A Abraão. Amém? E esse é um conceito. Hoje nós temos o que, irmãos? Após a morte e ressurreição de Jesus, nós temos o que? A nova aliança. Ela fala que é baseado aqui em melhores promessas e melhores concertos, onde há um fiador muito melhor. Amém? Então ele, entre aspas, agora é o nosso Abraão. O pai fez um acordo com ele, né? E aquilo que ele prometeu ao filho é nosso através dele. Você tem que né? Tudo que Jesus conquistou na cruz, né? Esse é o ritmo, né? Só tem mania de fazer composição própria. Não, estuda mais, né? É direito nosso, é nossa herança. Lembra desse louvor? Né? Então eu estou cantando isso aí. Né? Então olha que promessa bonita que ele fez a Abraão, em nome de Jesus. Então, vamos terminar aqui, que o nosso horário está correndo aqui. Vamos lá para terminar? Salmo 37. Pastor, então, Salmo 37. Então, a primeira coisa que eu aprendi, irmãos, é do jeito de Deus, não é do teu e nem do meu. Segunda coisa, o impossível Deus não pede para você. E ainda que ele peça o impossível para você, a fé, tudo é possível aquele que crê. Amém? Terceira coisa, né, irmãos? Vai haver inimigos para tentar o quê? Atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Amém? Não é verdade? E às vezes os inimigos vão vir por causa da aliança. Talvez
aqueles urubus não estavam ali, mas sentiram o cheiro e vieram atrapalhar, que é um símbolo dos demônios que querem tentar atrapalhar a pessoa com Deus. Amém? Não é verdade? Quarta coisa que nós aprendemos, né, irmãos? Deus está tudo pronto. Eu aqui, pela fé, vivo esses planos que Ele tem para a minha vida. Amém? Quinta coisa que nós aprendemos, Deus se humilhou sem precisar fazer isso para mostrar o quê? Que era plano dele. Amém? Não era sonho de Abraão. Fala assim, ó, eu não creio em sonhos pessoais, eu creio em planos de Deus. Né? Eu posso sonhar, mas aquele sonho vem o quê? Do coração de Deus. E todo sonho de Deus sempre vai o quê? Alcançar mais pessoas. Sempre foi assim, né? E a promessa era para Abraão? Não, era para Abraão e a sua descendência, que inclui nós hoje espiritualmente falando, né? E que mais que nós aprendemos, não? Para terminar aqui, palavra conhecida para nós encerrar. Salmo 37, bem conhecido, versículo 5 fala assim, ó, entrega o teu caminho. Ah, o caminho é meu. Às vezes a pessoa fala assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ah, mentiroso. Por quê? Você é servo na mão do diabo e do pecado. Ou você é obediente, você é filho de Deus e da sua justiça. Só tem dois senhores, irmãos. Amém? Deus ou o diabo. Né? Então, o teu caminho, entrega para o Senhor. Amém? Enquanto é o teu caminho, o teu sonho, os teus planos, fica contigo. Mas você não está aqui na mão do Senhor. Você não está na mão do Senhor. Né? Igual aquela lá. Você completa o meu sanduíche. Não, para. Né? Vamos falar aqui. Né? Então, está na mão do... Todo mundo teve que abrir mão. Né? Pastor, o senhor tinha sonhos e planos antes de ser pastor? Tinha. Bastante. Né? E aí, Deus pegou assim e destruiu todos eles. E o senhor não ficou triste, pastor? Não, porque eu estou aprendendo o quê? Que os planos dele é muito melhor. Tem mais ainda, pastor? Deve ter muitos que eu nem sei, quem sabe, né? Mas eu descobri que o plano dele aqui é muito melhor, né? Cada um tem a sua vida, cada um sabe, né? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, amém? E aí depois fala o quê? Confia nele e ele tudo fará. Ele só diz, ó, né? Tu está tentando resolver com a tua mão ou ansioso? Então não posso fazer nada. Agora, se você entregar na minha mão, eu faço. Amém? Pregação da semana passada, ou foi de quarta? Foi de quarta, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Então, Deus, lancei sobre o Senhor essa ansiedade, né? E para terminar, falar assim, ó. O 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio. Isso que eu falei, amor, também. Às vezes algumas humilhações em público é porque não há o quê? Humildade em particular. Os humilhados sendo exaltados. Primeiro que isso não está na Bíblia. Deus fala que aquele que se exalta a si mesmo vai ser humilhado. E aquele que humilha-se a si mesmo será exaltado. Tem muita gente que é humilhada, mas não é humilde. Ah, vai ver. Aí até canta, né? Quem me viu chorando não me agradou. Ah, não me ajudou. Ah, deixa, um dia vão aqui, ó, comer na minha mão. Ah, aquela pessoa um dia vai ver. Aí bota no Facebook lá, né? O pessoal acha que Facebook, né? E bota lá, vai ver quem não me ajudou um dia quando der a volta por cima. Nossa, né? Vai escrever novela, roteirista, né? Dá amarrado, né? Porque não sei o que. Ah, deixa, tudo bem, não. Um dia, quando eu estiver lá em cima, vocês vão ver. Tá amarrado, hein? Chamamos que é humilhada, mas não é o quê? Humilde. Que a pessoa ela até quer crescer, mas ela quer crescer para dar na cara do outro. Ah, quando eu tiver a minha casa, vocês vão ver. Não é verdade? Deus não tem um compromisso com essa pessoa. Mas se ela se humilha na presença de Deus, Deus exalta. Amém? Vamos parar aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe você de casa, para a glória de Deus, medita nessa palavra.